fazer uma nova redução da jornada de trabalho. Eu quero entrar num papo com você sobre essa redução da jornada de trabalho, que é uma parada que eu acho que tem uma disparidade, que é sempre onde entra no tema polêmico dessa questão. Você citou o Zafari, que eu acho um exemplo muito bom. Os caras tinham jornada 10 por 1. É isso. Com lucro bilionário. Então, ao mesmo passo que tinha ali denúncia dos caras botando funcionário 10 por 1, tinha notícia de investimento de 1,5 bi para abrir rede em São Paulo. Você fala assim, pô, o cara que tá investindo 1,5 bi, dinheiro não tá faltando. Então, é uma má vontade com os próprios funcionários mesmos. Então, a gente sabe que hoje, se eu não me engano, não vou ter um número de cabeça aqui, parte das pessoas que trabalham na 6 por 1, acho que 40 e tantos por cento, são de grandes redes, de grandes farmácias, mercados, etc. Só que a gente ainda tem o micro e o pequeno empreendedor, a gente tem o comércio local, a padaria, o barzinho, que é esse empreendedor que ele já está sufocado, né? Que é o cara que é o cara que paga mais imposto, é o cara que está ali no limite. E esse cara vê essa redução da escala quase como um atentado contra o próprio negócio dele. E esse cara também é um cara que, olhando para a escala de poderes, ele também tá lá embaixo, né? Que eu acho que a gente acaba, nem todo empreendedor ele é um grande empreendedor, pelo contrário, né? Muitos, a gente tem um empreendedorismo por sobrevivência hoje no Brasil. Isso. Como fazer com que o fim da escala 6 por 1 ele também não quebre esses pequenos negócios de família e de bairro que a gente tem hoje? Perfeito. Veja, Edson. Qual é a questão central? Qual é o problema do pequeno, do micro e do médio comerciante? O problema principal. E a gente tem várias pesquisas e dados levantando isso. Não é o custo da força de trabalho, porque a maioria tem um número muito pequeno de trabalhadores, né? Então, por exemplo, a barbearia, que eu corto cabelo, faço a barba, tem 2 trabalhadores, né? O salão que eu faço as unhas tem 2 trabalhadoras, sabe? E por aí vai indo. A lojinha de açaí, que eu gosto muito de ir no meu bairro, tem 1 trabalhadora, né? Então, qual é o grande custo desses negócios? É fundamentalmente um custo de acesso a crédito. Você tem várias pesquisas acadêmicas e pesquisas, inclusive, de órgãos diretamente ligados a isso, como o Sebrae, falando que a maioria dos micro, pequenos e médios chamados empreendedores, a grande reclamação é: eu não consigo crédito, e quando eu consigo crédito, é uma fortuna. Então, se um dia tu tiver a brilhante ideia de pensar assim, pô, vou expandir o Edson Castro Show e vou fazer aqui uma reforma e tal para triplicar esse tamanho. Vou no banco atrás de crédito, vou pegar 100 mil reais para fazer uma reforma, ampliar o meu negócio e tal, criar um hub de comunicação com espaço para outros comunicadores e tal. Se for pegar 100 mil de crédito, é quase impossível no Brasil, tu, com a taxa de juros média do financiamento, não pagar no mínimo 150 mil por cima. É quase impossível. E aí, 150 mil por cima, no crédito de 100 mil, eu tô sendo generoso, viu? Tendencialmente, tu vai pegar 100 mil, vai pagar 200, 210, 230. Eu tenho um amigo que acabou de pegar um financiamento, vai comprar um veículo, pegou um financiamento de 60 mil e vai pagar 120. Tipo assim, sabe? Então, por que a maioria dos micro, pequenos e médios empreendedores tem tanto medo do fim da escala 6 por 1 ou até aderiu a certos discursos liberais? Porque a maioria do que se chama de esquerda no Brasil os abandonou e não tocou no ponto central para eles. No Brasil, o governo FHC fez uma privatização em massa do mercado bancário, aliás, do setor bancário, né, privatizando vários bancos públicos com a desculpa que a privatização iria aumentar a concorrência, baixar a taxa de juros e o spread bancário. O que a privatização fez foi concentrar na mão de 5 bancos o mercado bancário brasileiro. 85% do mercado bancário brasileiro é concentrado por 5 bancos: Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil e Caixa. Desses, 2 são públicos, né, Banco do Brasil e Caixa, mas são bancos públicos que, na prática, atuam como bancos privados dentro de um cartel bancário, mantendo taxa de juros muito alta. Em algumas modalidades de crédito, inclusive, o Banco do Brasil está cobrando juros mais altos até que o Itaú. Sabe? Assim, o grau de absurdo que está colocado. E aí fez com que o pequeno comerciante no Brasil ele tenha uma carga tributária muito alta, porque no Brasil existe uma carga tributária alta, mas não para todo mundo. É falsa essa ideia de que brasileiro paga muito imposto. O trabalhador, classe média, paga muito imposto. É rico, bilionário no Brasil não paga imposto. O Brasil é um dos pouquíssimos países no mundo que não cobra tributo sobre lucros e dividendos, por exemplo. Tem um dos ITRs mais baixos do mundo. ITR é Imposto Territorial Rural. Então, o agronegócio todinho paga um ITR que é menor que o IPTU da cidade de São Paulo.
o mais poderoso agronegócio do mundo paga um ITR, Imposto Territorial Rural, que é menor que o IPTU de São Paulo. A alíquota de imposto sobre heranças no Brasil é ridícula, menor que a dos Estados Unidos. A alíquota do imposto de renda no Brasil é menor que a dos Estados Unidos. A gente não cobra lucros e dividendos, os Estados Unidos cobra. O ITR do Brasil é menor que o dos Estados Unidos. O imposto sobre consumação de luxo no Brasil é menor que nos Estados Unidos. Não tem PVA para jatinho, para helicóptero, não tem sobretaxas para quem compra caviar, importa avião francês e por aí vai. E eu estou citando os Estados Unidos, gente, porque normalmente aquela desgraça é conhecida como o país símbolo do liberalismo econômico, viu? Então, no país símbolo do liberalismo econômico, se cobra uma tributação muito maior em cima de ganhos de capital, de altas rendas, de consumo de luxo, do que no Brasil. Então, rico não paga imposto. Você, trabalhador, você, classe média, paga muito imposto. Então, não se fez uma reforma tributária que realmente desonere o consumo, o micro e o pequeno comerciante ou empresário, como quiser chamar, e não se enfrentou o gargalo do crédito. Então, hoje no Brasil, o melhor meio de tranquilizar o micro e o pequeno é dizer assim: meu irmão, minha irmã, a gente vai começar a enfrentar esse cartel bancário, vai tirar os bancos públicos do cartel, vai começar a baixar a taxa de juros das diversas modalidades de crédito, baixar o spread bancário, vai atuar com uma política monetária do Banco Central para começar um movimento de baixa consistente e sustentável da taxa de juros, da taxa Selic. E a gente vai atuar para aprovar normativas, tanto do ponto de vista do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, como do ponto de vista de legislação nacional, para impedir, por força da lei, taxas de juros superiores a 30% ao ano. Porque, veja, vários países do mundo têm isso. A Inglaterra, de novo, gente, a Jones é comunista. Não estou citando a Cuba, a Coreia Popular, não, a União Soviética. A Inglaterra tem um limite, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas eu acho que é um limite de no máximo 80% de taxa de juros em cima do financiamento. No Brasil, um financiamento de cheque especial, ele pode chegar a 200%, 250%, a 300%. Um mês errado quebra uma família. Crédito no consignado, que é um negócio certo, não tem risco, é zero risco, porque é desconto em folha. Crédito no consignado está chegando em juros a 35%. O que é isso? A desculpa deles é que o juros alto é o preço do risco do crédito, porque como o Brasil tem altos índices de inadimplência, então os juros sobem, mas no consignado o risco de inadimplência é zero, porque a pessoa vai pagar porque é descontado em folha. E mesmo assim o juros está chegando a 35%. Então, isso vai ser um elemento central da nossa pré-campanha. A gente vai atuar fortemente, a gente vai para cima do sistema bancário. A gente defende a estatização dos bancos, uma política nacional e planejada de controle do crédito para desenvolvimento da complexidade produtiva da economia, desmontar o cartel bancário, baixar a taxa de juros e apresentar um conjunto amplo de legislação no Brasil, de leis antirrentismo, que coloquem limites na taxa de juros e coloquem um limite legal que nenhum financiamento pode ser superior a 30% anual de taxa de juros. Essa é a taxa máxima. E no crédito consignado, nenhuma taxa de juros acumulada pode ser superior a 8% ao ano. Tá bom demais. Tá bom demais. E trabalhar na perspectiva de criar força política para estatizar o setor bancário e fechar a conta de capitais do Brasil e acabar com a especulação no mercado cambial, porque nenhum país na história da humanidade desenvolveu indústria, complexidade produtiva, empregos bons, sem controlar o setor bancário. Porque quando você deixa o setor bancário livre de controle, ele faz com que a economia seja o que é a economia brasileira, uma economia rentista, né? A economia dos juros altos, do tigrinho, da Bet, do OnlyFans e por aí vai. Você falou sobre indústria brasileira, e eu acho que é legal porque